Saudações a todos que nos ouvem. Mais uma vez, estamos reunidos para o estudo da doutrina espírita, momento muito útil e necessário para todos nós. E sempre com muita gratidão a Deus, né? Porque é uma oportunidade bendita nós podemos, em alguns momentos, parar para refletir sobre o Evangelho de Jesus, sobre o significado da vida. Muito importante. Não estamos aqui em mais uma encarnação por acaso. Há muito que aprender, há muito que combater em nós, as imperfeições, nos melhorarmos. A vida está incessantemente nos convidando, nos oferecendo oportunidades e, portanto, temos que estar atentos, porque passa muito rápido uma encarnação, né? Então, precisamos sim refletir sobre o significado da vida. Hoje, vamos refletir na importância de estarmos na casa espírita durante uma reunião espírita, em comunhão de pensamentos. Porque muitas pessoas fazem essa colocação, né? Eu não preciso ir em nenhum local para entrar em comunhão com Deus. Minha ligação pode ser direta, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir no centro espírita. Então, por essa razão, nós vamos refletir sobre isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo, que é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, nós temos um item que fala das reuniões espíritas. Vamos ver aqui o que Kardec coloca. Ele começa com a colocação de Mateus, porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material, pois é necessário que o estejam espiritualmente pela comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Então Jesus se encontra no meio da reunião. Ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós. É graças ao seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos permitiria reconhecê-los, caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação, de maneira que, possuindo o dom de ubiquidade, podem estar simultaneamente em muitos lugares, né? Para tanto, basta a emissão de um raio de seu pensamento. Isso explica como que os espíritos superiores podem estar em vários locais ao mesmo tempo. Com essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número que atrai os espíritos, pois se assim fosse, ele podia ter dito, em vez de 2 ou 3 pessoas, 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente. Então, se tiverem 2 pessoas, mas se essas 2 pessoas orarem separadas, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se não estão movidas por um sentimento de mútua benevolência. Então, importa o sentimento que as pessoas estão emitindo, e não o número. Atenderei a qualquer um que me chame. É porque exige, antes de tudo, o amor do próximo. Segue-se, aí vem a parte importante para a gente entender como é necessário e muito proveitoso para nós estarmos
frequentando um local como a casa de Fabiano, uma reunião espírita. Veja o que eles colocam aqui no Evangelho. Segue-se que, numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligassem pelo coração no sentimento de verdadeira caridade, enquanto as outras permanecessem isoladas e concentradas em ideias egoístas ou mundanas, Jesus estaria com as primeiras e não com as demais. Então, não é, portanto, a simultaneidade das palavras, dos cânticos ou dos atos exteriores que constitui a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos, segundo o espírito da caridade por ele personificado. E esse deve ser o caráter das reuniões espíritas sérias, em que sinceramente se deseja o concurso dos bons espíritos. Né? Então, vejam a importância de uma vez por semana, pelo menos, estarmos num ambiente como esse, né? Reunidos todos com o mesmo propósito, de coração aberto, receptivos. E a espiritualidade, ela atua mais intensamente nesses ambientes. Então, quem adentra um local como esse, está se colocando numa condição de receber uma atuação mais intensa, né? Nossa ligação com Deus, clara, individual, toda vez que realizamos uma prece, estamos recebendo ajuda, mas quando estamos num ambiente desse, com certeza obtemos uma maior assistência e atuação dos bons espíritos. Então é de grande importância, sim, escolhermos uma religião e nos colocarmos ali, frequentarmos aquele local para receber ajuda, né? E aí entra Kardec colocando mais ideias aqui sobre esse tema do livro A Obsessão. Veja o que ele coloca. Mas por que nos reunir? Não podemos fazer cada um em particular o que nos propomos? Qual a utilidade que pode haver em se reunir assim num dia determinado? Jesus nos indica pelas palavras citadas no alto, né? Esta utilidade está no resultado produzido pela comunhão de pensamentos que se estabelece entre pessoas reunidas com o mesmo objetivo. Então, comunhão de pensamentos quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Então, quando estamos num ambiente desse, né, uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos em que cada um produz a sua nota. Resulta daí uma porção de correntes de eflúvios fluídicos, cada um dos quais recebe a impressão pelo sentido espiritual, como num coro de música, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição, né? Então é toda uma questão fluídica, muito mais intensa, uma troca, porque todos ali estão em prece, e a união desses sentimentos, dessas vibrações, abre um campo magnético para que a espiritualidade superior atue sobre cada um que está ali. Daí a causa do sentimento de satisfação, né, que se experimenta numa reunião simpática. Porque ali reina uma atmosfera moral salubre, onde se respira à vontade e saímos reconfortados, né? Porque todos nós ficamos impregnados de eflúvios fluídicos salutares. Então, é por isso
que é tão importante, necessário e salutar para nós, porque com certeza nós vamos receber essa atuação fluídica, né? Flúvios fluídicos salutares. Eles fazem uma higienização no nosso perispírito, reharmonizam os nossos centros vitais, o nosso corpo físico, porque lembram-se, né, no livro de André Luiz, nos livros, né, de André Luiz, eles descrevem muito isso. Os espíritos, eles nos olham, né, como com um raio-x, eles conhecem aonde está os nossos problemas, conhecem o nosso emocional, os eflúvios, né, infelizmente, ficam impregnados, aquela energia negativa impregnada que nós vamos absorvendo com os nossos pensamentos negativos, nossa tristeza, nossa angústia. E quando você toma um passe, que é uma transfusão de energias psíquicas, você se coloca no ambiente desse, é feito toda uma higienização fluídica. Então, se você tem assiduidade, disciplina em estar ali, busca estar em prece, esquecendo as dificuldades, né? Quanto maior a concentração, maior você vai estar receptivo a tudo isso, e aos poucos você vai sim melhorando, tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? Então, a comunhão de pensamentos, estar juntos em um local onde nós falamos de Deus, falamos de Jesus, fazemos uma prece, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. E que o Espiritismo nos faz compreender isso. O homem o sente instintivamente desde que procura as reuniões onde sabe que encontra essa comunhão, né? Então, se é uma casa séria, uma reunião homogênea, simpática, com certeza ele vai adquirir novas forças morais, né? Ele recupera as perdas fluídicas que todos nós temos diariamente, né? Então, é muito auxílio que recebemos. Isso é salutar para todos nós, né? Com efeito, se o pensamento coletivo adquirir força pelo número, um conjunto de pensamentos idênticos, tendo o bem por objetivo, terá mais força para neutralizar a ação dos maus espíritos, né? Então, sozinho, o homem pode sucumbir, ao passo que, se sua vontade for somada por outras vontades, ele terá mais força, coragem, e ele poderá resistir ali às dificuldades que a vida está apresentando. Lembram-se daquela frasezinha, a união faz a força? Então, esse é um axioma verdadeiro no moral quanto no físico. E lembrando que quando nós nos dirigimos a um local desse, né, para estar em prece, para receber ajuda, todos os espíritos estão ligados a nós, bons ou inferiores, né, aqueles que tentam nos envolver, nos influenciar negativamente, também são convidados a participar. Participam das reuniões, das palestras, dos tratamentos, são esclarecidos, então estamos nos ajudando e ajudando esses espíritos também. E é esse o caminho, né? A doutrina espírita deixa bem clara, não é para a gente afastar esses espíritos de nós, porque se estão ligados é porque há uma razão, nós não somos vítimas. Então, quando nós buscamos o tratamento, eles também estão recebendo o tratamento e o caminho do perdão, né? Assim, vamos refletir aqui o que Kardec coloca, que pela comunhão de pensamentos os homens se assistem entre si e ao mesmo tempo assistem os espíritos e são por estes assistidos. Olha a dinâmica maravilhosa que acontece no ambiente desse, né? Vamos até aquele local, recebemos ajuda,
os espíritos nos assistem, nos amparam, e nós assistimos também aqueles que estão ligados a nós, os mais necessitados, a toda uma troca. É muito salutar e de muito aprendizado. Quem já frequenta há muito tempo sabe como é os médiuns, né, que trabalham nos passes, nas psicofonias, nos esclarecimentos, conhecem muito bem a dinâmica de uma reunião espírita, um local como aquele, né, que estamos ali para doar e receber. Esse deve ser o nosso sentimento, como irmãos em evolução que somos, né? E quando estivermos ali, lembrarmos dos nossos familiares, principalmente daqueles que têm mais dificuldade, daqueles que já retornaram à pátria espiritual, porque todos receberão ajuda. Ninguém fica sem receber o auxílio, nenhuma prece deixa de ser ouvida. Então, que a gente possa estar ali com o pensamento no bem, né, e pedindo ajuda para aqueles que precisam. As relações entre o mundo visível e o mundo invisível não são mais individuais, são coletivas, né? Então, quando nós estamos ali, há todo um aproveitamento da espiritualidade. Estabelece-se a solidariedade, que é a base da fraternidade. Então, ninguém trabalha para si só, mas para todos. E trabalhando por todos, cada um aí encontra a sua parte. E é o que não compreende o egoísmo, né? Então, todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão dos pensamentos, né? E aí, com efeito que esta pode exercer toda a sua força. Por quê? O objetivo dessas reuniões deve ser o desprendimento do pensamento da matéria, né? Então, reunidos em nome de Jesus, quer dizer, com um pensamento comum, né? E qual o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, palavras e obras. Então, é esta reflexão que Kardec nos traz e que a gente possa lembrar, né, que o verdadeiro objetivo dessas assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. Lembrem-se, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção nata e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípio e de crenças. Né? Então, o laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é um laço essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações. Se assim é, perguntarão, então, o Espiritismo é uma religião? Sim, sem dúvida, senhores, né? No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. Porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, sobre bases sólidas. As reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente, com recolhimento e respeito que comporta a natureza grave dos assuntos, né, de que se ocupa. Fazemos a prece, seguimos o Evangelho de Jesus. E qual o sentimento no qual devem todos estar nesse momento? Um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para todos, ou por outras palavras, o amor do próximo, que compreende os vivos e os mortos, né?
desde que sabemos que os mortos vivem, né, que sempre fazem parte da humanidade. E a caridade é a alma do Espiritismo, né? Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. E amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, todo pensamento de prejudicar, né? É perdoar os inimigos, retribuir o mal com o bem, ser indulgente para as imperfeições de seus semelhantes, não procurar o argueiro no olho do vizinho, né? Mas olhar a trave muitas vezes no nosso. Então, eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, e é com esse pensamento que devemos estar nesses momentos, né, em que estamos estudando o Evangelho, lembrando do ensinamento que fora da caridade não há salvação. São colocações de Kardec do livro Obsessão, e assim terminamos, né, essa reflexão desta noite. O Espiritismo dá aos homens tudo o que é preciso para a felicidade aqui na Terra, porque é a terceira revelação, né? E nos ensina a compreender o significado da vida, a nos contentarmos com o que temos, e que sejamos nós, né, os espíritos, aqueles que estão estudando essa terceira revelação, os primeiros a aproveitar os benefícios que ele traz. E que Jesus possa fortalecer a cada um na frequência, no estudo, porque é assim que vamos construindo a nossa fé. A fé verdadeira, que é a razão junto com a crença, né? Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana. Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos aqui na busca do aprendizado. Então vamos seguir confiantes. Todas essas oportunidades que nós temos recebido, graças a Deus e a Jesus. Vamos dar início, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela abençoada oportunidade, pedindo a proteção, o amparo aos trabalhos, aos trabalhadores, a todos que são amparados e assistidos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações e em novos erros. E livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, hoje como nosso tema, eu trouxe uma passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, que fala sobre as condições da prece, tá? Gostaria muito de ressaltar essa importância da prece, esse auxílio benéfico a todos nós, que vai diretamente ao nosso espírito, né? Seja um auxílio, seja uma vibração de carinho em favor de alguém, seja uma gratidão. Então, nós podemos a todo momento estar exercitando essa prece que é tão benéfica, que é onde nós atraímos para nós aquilo que nós estamos buscando, né? E
e seja da vontade de Deus e de Jesus sempre, né? Então, nós aprendemos, nós comentamos muito sobre a força dos nossos pensamentos. E a prece nada mais é que isso, que é uma emissão dos nossos pensamentos, tá? Então eu separei aqui alguns trechos onde há uma parábola de Jesus trazendo essa questão, né, muito importante, alguns pontos que nós vamos comentar, e depois uma história, né, que fala também sobre a importância da prece e como nós podemos, né, exercitar, tá, a prece nas nossas vidas, né, e sentir tudo o que a prece pode nos oferecer, né. Lembrando que tudo para nós, na nossa condição, é um exercício, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade em fazer preces, né? Não conseguem se concentrar, então ainda é um pouco complicado, mas há várias formas de a gente fazer prece, né? Então nós temos aí um modelo que Jesus nos deixou, que é muito importante, né? Que seria o Pai Nosso, né? Que é uma forma de pedirmos e agradecermos a tudo que nós temos recebido em nossas vidas, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos finais, Kardec nos deixou ali alguns modelos de prece, tá? Sobre as mais variadas situações que também é importante a gente olhar, tá? Mas uma coisa que é ressaltada aqui que é muito importante, né? Que o mais importante é aquilo que parta do nosso coração e que seja algo sincero. Tá? Então, muitas vezes, não são palavras decoradas ou muitas palavras. Nós podemos falar poucas coisas, mas coisas que venham do nosso coração. Tá? Então, isso tem uma força muito grande para todos nós, pois nós estamos sendo sinceros uns com os outros. Né? Sincero para conosco também, que é muito importante. Tá? Então, vamos lá. Condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. E fechada a porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não obtereis, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vós lhe peçais. Tá? Então, Jesus já começa falando, né, algumas situações bem interessantes, né? Que sejamos discretos, que não é algo que nós devemos ficar fazendo em praças públicas para que seja ao alcance dos outros, né? Que os outros vejam aquilo que nós estamos fazendo. Não. A prece é algo de nós, é uma conversa íntima de nós para com o nosso Criador, com o nosso anjo da guarda, com Jesus, nosso mestre. Tá? Então é algo íntimo, tá? É algo nosso. Mas quando vos puseres em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar vossos pecados. Tá? Então ele fala que a questão da gente perdoar, né, praticar os ensinamentos, né, que Jesus nos deixou, né? Mas se a gente estiver passando por alguma situação nessa intensidade de não conseguir perdoar, de não conseguir ter forças para enfrentar as situações, né? Então aquela sinceridade, pedir um auxílio na questão, é uma prece, é um ato de prece, né? Para que a gente tenha forças de um entendimento, para que a gente tenha forças de perdoar as pessoas, né? Aqueles que nos fizeram algo, assim como a gente acaba em algum momento também fazendo algo por alguém, a gente precisa
desse perdoar, tá? Então por isso que é muito importante trabalhar de alguma forma esses sentimentos que nós temos todos, né? Que nós já trazemos como seres eternos, né? Ou situações que nós vivenciamos agora, nesses momentos também, tá? Então isso é importante, a prece nos auxilia nessa questão. E propor também esta parábola a alguns que confiam em si mesmos, como se fossem justos e desprezam os outros. Aí ele vai contar uma história. Subiram 2 homens ao templo, a fazer a oração, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: Graça te dou, meu Deus, porque não sou como os demais homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros. Uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, paga o dízimo de tudo o que tem. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para sua casa, e não o outro. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Então isso aqui é muito importante, esse final, né? Porque é aquela sinceridade que nós temos no ato da prece nas nossas vidas, né? Buscar essa autenticidade, não viver uma situação dupla, né? Muito pelo contrário, nós somos assim, sejam com nossos erros, nossos acertos, enfim, hoje nós somos o melhor do que já pudemos ser, né? Outros tempos, né? Tudo que nós já trazemos hoje, nós somos o melhor de todas as encarnações, de todos os momentos, mas sempre podemos, né, nos melhorarmos, trabalharmos as situações. Então, o que é muito importante nesse ponto é a questão da humildade, da sinceridade para conosco mesmo, né? Senhor, eu errei, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo, tá? Autenticidade, isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Então, fica aqui essa mensagem do Evangelho que é muito importante, né? Para que a gente busque coisas verdadeiras no ato da prece, aquilo que nós estamos em busca, agradecendo, tá? Então, a prece é muito importante, né? E tudo que nós atraímos naqueles momentos ali onde nós pedimos um amparo, agradecemos um dia, pedimos proteção na noite, enfim, aquilo que seja do nosso coração. E sempre se lembrando daquele modelo que Jesus nos deixou, que é muito importante, que é o Pai Nosso. Ok? Então, agora eu vou trazer aqui uma outra parte que é muito importante, que fala sobre essa questão da prece. Vai elucidar muito, né? Como que a prece é importante, como que a gente pode também fazer a nossa parte, tá? Então eu trouxe aqui do livro do Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas-Schultz, onde traz ali as vivências mediúnicas de Divaldo, tá? E fala sobre a importância da prece. O Suicida do Trem é uma mensagem do capítulo 9. Eu nunca me esquecerei que um dia havia lido no jornal acerca de um suicídio terrível que me impactou. Um homem jogou-se sobre a linha férrea, sobre os vagões da locomotiva e foi triturado. E o jornal, com todo o estardalhaço, contava a tragédia, dizendo que aquele era um pai de 10 filhos, um operário modesto. Aquilo me impressionou tanto que resolvi orar por este homem. Olha aí, a questão da prece, a gente pode orar uns pelos outros, tá? Fazer preces. Tenho uma cadernetinha para anotar nomes das pessoas necessitadas. E vou orando por elas de vez em quando. De vez em quando digo: se este aqui já não evoluiu, vou dar seu lugar para outro, não posso fazer mais nada. Assim coloquei-lhe o nome na minha caderneta de preces especiais e as preces que eu faço pela madrugada. Da minha janela eu vejo uma estrela e acompanho o seu ciclo. Então fico orando, olhando para ela, conversando. Somos muito amigos, já faz muitos anos.
Ela é paciente e sempre aparece no mesmo lugar e desaparece em outro. Comecei a orar por esse homem desconhecido. Fazia a minha prece, intercedia, dava uma de advogado e dizia: Meu Jesus, quem se mata? Como dizia minha mãe, não está com o juízo no lugar. Vai ver que ele nem quis se matar. Foram as circunstâncias. Orava e pedia, dedicando-lhe mais de 5 minutos. Eu tenho uma fila bem grande, mas esse era principal. Passaram-se quase 15 anos, e eu orando por ele diariamente, onde quer que eu estivesse. Um dia eu tive um problema que me fez sofrer muito. Nessa noite, cheguei à janela para conversar com minha estrela e não pude orar. Não estava em condições de interceder pelos outros. Encontrava-me uma grande vontade de chorar, mas sou difícil de fazê-lo por fora. Aprendi a chorar por dentro. Fico aflito, experimento a dor e as lágrimas não saem. Daí a pouco a emoção foi me tomando, e quando me dei conta, chorava. Nesse interim, entrou um espírito e me perguntou. Olha que interessante, hein? Antes de continuar aqui, né? Então, o que aconteceu? Então, o Divaldo, ele tinha ali, né, uma caderneta onde ele anotava alguns nomes, onde ele acompanhava ali as notícias, né? E uma dessas foi um caso relacionado a um suicídio. Então, ele anotou o nome dessa pessoa, enfim, e aí ele começou a orar, fazer preces por ele, né? Pedindo por ele. Então, olha que importante, né? Essa questão, né, da prece. Às vezes a gente acha que a nossa prece mas não tem força, é só um pensamento, mas a gente aprende que o nosso pensamento ele tem uma força muito grande, tá? Através do nosso pensamento nós podemos atrair situações que são as nossas emissões, aquilo que eu estou emitindo, né? Podemos atrair muitas situações, podemos atrair as dificuldades, podemos atrair o auxílio, atrair coisas boas, atrair a ajuda que nós precisamos naqueles momentos mais difíceis, tá? Então, se a gente puder, nas dificuldades, pedir uma ajuda, se lembrar de fazer uma prece, né? Nem que seja, Deus me ajuda, estou precisando, mas aquilo vai estar carregado de muita sinceridade e muito amor, tá? E aí, com certeza a gente vai receber uma ajuda, tá? Então, nosso pensamento, ele tem uma força muito grande, e a prece é aquilo que nós emitimos e vai diretamente ao próximo. Então vamos lá, continuar. Nesse interim entrou um espírito e me perguntou: Por que você está chorando? Meu irmão, respondi. Hoje estou com muita vontade de chorar, porque sofro um problema grave, e como não tenho a quem me queixar, porquanto eu vivo para consolar os outros. Não lhes posso contar os meus sofrimentos. Além do mais, não tenho esse direito. Aprendi a não reclamar e não me estou queixando. O espírito retrucou: Divaldo, e se eu lhe pedir para que você não chore, o que é que você fará? Aí o Divaldo responde: Hoje nem me peça, porque é o único dia que eu consegui fazê-lo. Deixe-me chorar. Não faça isso, pediu. Se você chorar, eu também chorarei muito. Mas por que você vai chorar? Perguntei-lhe. Porque eu gosto muito de você. Eu amo muito você e amo por amor. Como é natural, fiquei muito contente com o que ele me dizia. Você me inspira muita ternura, prosseguiu, e o amor por gratidão. Há muitos anos eu me joguei embaixo das rodas de um trem, e não há como definir a sensação eterna da tragédia. Eu ouvia o trem apitar, via-o crescer ao meu encontro e sentia-lhe as rodas me triturando sem terminar nunca e sem nunca morrer. Quando acabava de passar, quando eu ia respirar, escutava o apito e começava tudo outra vez, eternamente.
até que um dia escutei alguém chamar pelo meu nome. Vê-lo com tanto amor que aquilo me aliviou por um segundo, pois o sofrimento logo voltou. Mais tarde, novamente, ouvi alguém chamar por mim. Passei a ter interregnos em que alguém me chamava. Eu conseguia respirar para aguentar aquele morrer que nunca morria, e não sei lhe dizer o tempo que passou. Transcorreu muito tempo mesmo, até o momento em que deixei de ouvir o apito do trem para escutar a pessoa que me chamava. Dei-me conta então que a morte não me matara e que alguém pedia a Deus por mim. Lembrei-me de Deus, da minha mãe, que já havia morrido. Comecei a refletir que eu não tinha o direito de ter feito aquilo e passei a ouvir alguém dizendo: ele não fez por mal, ele não quis matar-se. Até que um dia essa força foi tão grande que me traiu, que me atraiu. Aí eu vi você nessa janela chamando por mim. Então, olha que situação. Foi um caso de suicídio, e a gente sabe que os suicídios desencadeiam ali processos bem complicados, né? Então, esse espírito, ele estava preso naquela situação que ia e voltava a todo momento, ele não conseguia sair daquilo, né? E aí a prece fez toda a diferença, porque a prece, as emanações de amor, o pedido em favor do próximo, pouco a pouco fez com que ele fosse despertando para uma nova realidade, né? Para uma nova situação. Aí que nem ele fala aqui, que ele ouviu alguém pedindo por ele, né? Que ele ouviu alguém pedindo a Deus por ele. Então essa questão de ele ter essa sensação de ouvir que alguém estava pedindo a Deus. Aí quando falou Deus, aí ele já se lembrou de Deus. E ele se lembrando de Deus é uma brecha que os nossos amigos espirituais tiveram para auxiliar ele, né? Que ele se lembrou da mãe, que se lembrou de momentos bons. E esses momentos bons mudaram toda a situação, né? Mas tudo se iniciou aonde? Na prece, né? Uma prece que foi feita em favor do nosso próximo. Assim como podemos fazer em nosso favor, aqueles que estão no nosso meio, mas quando a gente ora em favor de alguém, né, a ajuda é muito grande também, né? Então, olha que interessante e muito importante para nós, né? A força da prece e dos nossos pensamentos. Eu perguntei, continuou o Espírito, quem é? Quem está pedindo a Deus para? Nós já falamos, desculpa. É uma alma que ora pelos desgraçados. Comovi-me, chorei muito e a partir daí passei a vir aqui sempre que você me chamava pelo nome. Então, mas a gente não pode ficar chamando ninguém, né? Lembrando que o Divaldo ele tinha ali um caderneta com alguns nomes, né? E ele fazia prece, né? Prece em favor de fulano e ciclano, mas ele não chamava ninguém. A gente não pode ficar, né? Tomar muito cuidado com essa questão, tá? E ficar bem explicado aqui para a gente entender realmente. Quando adquiri a consciência total, prosseguiu ele, já se havia passado mais de 14 anos. Então, olha que coisa, né? Que situação, né? O espírito ele pode ficar preso muito tempo, né? Nessas situações. E no plano espiritual, o tempo é irrelevante, né? Então, a situação ali que o envolve é contínua, então ele está muito ligado àquilo, né? E o tempo passa e nem se dá por percebido. Seria, né, esdrúxulamente falando, quando nós estamos aqui, né, só para a gente entender um pouco, quando nós estamos aqui, nós temos um dia muito atarefado de trabalho, então nós estamos focados ali no nosso trabalho, nas nossas tarefas, né? E aí nós comentamos assim ao final do dia, nossa, o dia passou tão rápido que parecia que tinha passado apenas uma hora, tá? Então, é mais ou menos para a gente poder compreender essa questão do tempo no plano espiritual, tá bom? O tempo é necessário aqui para nós organizarmos a nossa vida, né, as nossas tarefas, tá? Mas quando nós estamos muito presos a uma situação, pode passar o tempo, dias, enfim, e a gente só está focado naquilo e não vê o que está acontecendo ao nosso redor, tá bom, pessoal?
Passou-se mais de 14 anos nessa situação, entre indas e vindas do fato ali, do acontecimento, né, com aquele espírito. Lembrei-me da minha família. Aí ele conseguiu, pouco a pouco, ele foi se recordando da vida dele, dos familiares, né? Lembrei-me da minha família e fui à minha casa. Encontrei a esposa blasfemando e injuriando-me. Aquele desgraçado desertou, reduzindo-nos à mais terrível miséria. A minha filha é hoje uma perdida, porque não teve comida e nem paz e foi vender-se para as ter. Meu filho é um bandido porque teve um pai egoísta que se matou para não enfrentar a responsabilidade. Deixando-nos, ele nos reduziu a este estado. Senti-lhe o ódio terrível. Depois foi atraído a minha filha num destes lugares miseráveis, onde ela estava, exposta como mercadoria. Foi visitar meu filho na cadeia. Divaldo falou-me emocionado. Aí eu comecei a somar as dores físicas, a dor moral, dos danos que meu suicídio trouxe. Porque o suicida não responde só pelo gesto, pelo ato de autodestruição, mas também por toda uma onda de efeitos que decorrem do seu ato insensato, sendo tudo isso lançado a seu débito na lei de responsabilidades. Além de você, mais ninguém orava, ninguém tinha dó de mim, só você, um estranho. Então hoje você está sofrendo e eu lhe venho pedir, em nome de todos nós, os infelizes, não sofram, porque se você se entristecer, o que será de nós, os que somos permanentemente tristes? Se você agora chora, o que será de nós, que estamos aprendendo a sorrir com a tua alegria? Você não tem o direito de sofrer, pelo menos por nós, por amor a nós, não sofra mais. Então, olha o processo que desencadeou a atitude, né? Então ele poderia ali tá preso a todas aquelas situações e vivenciar só aquele momento, mas a prece mostrou para ele que ele pode seguir um outro caminho, que ele pode ter um recomeço. Todos nós podemos ter um recomeço, né? Deus, ele é o Pai amoroso, ele é o Pai que nos acolhe, ele é o Pai que nos dá a oportunidade de poder seguir em frente, aquele que acredita em nós, aquele que está sempre conosco, sempre, tá? Então, tiremos essa ideia de um Deus vingativo, egoísta. Não, deixemos para lá. Vamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos e principalmente os nossos corações a esse Pai amoroso que a todos acolhe, que a todos ama incondicionalmente e nos fornece oportunidades, nos proporciona oportunidades de começarmos e recomeçarmos quantas vezes forem necessárias. Mas depende de nós, das nossas buscas, do nosso querer. E com certeza a prece é um artifício que nós podemos utilizar na nossa caminhada e que vai nos ajudar muito. Tá bom, pessoal? Então, seguimos confiantes, nos utilizando da prece quando acharmos devidamente necessário para os nossos caminhos. Tá? Assim como o Divaldo, que fez uma prece, né, em favor do próximo, movido de sentimento, de sinceridade, né? Olha os benefícios que foram tirados dessa situação. Né? Um novo recomeço para alguém que estava ali numa situação bem complicada. Bom, então vamos refletir muito sobre essa questão e vamos seguir a nossa caminhada adiante. Ok, pessoal? Então vamos encerrar, agradecer sempre todo o amparo e todo o amor e pedir que Jesus nos fortaleça os dias e agradecer ao Pai pela nossa criação. Que assim seja agora e sempre.